Boa noite, Gabriela. Boa noite, professor. Tudo bem? Tranquilo. Vamos aguardar um pouquinho. São 21h04 agora, o pessoal entra um pouquinho depois. Mas aproveitando aqui, Gabriela, assim, nas últimas aulas, né, eu falei sobre esse assunto e é a respeito da avaliação intermediária das disciplinas de graduação, que a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade solicitou, né, que os alunos respondam um questionário sobre essas atividades que têm sido feitas desde o início do ano passado, né, que a gente está dando aulas no formato remoto, né, com recursos de mediação online, né, que é o termo utilizado oficialmente pela universidade. E, bom, tanto nessa disciplina de álgebra linear como nas demais em que vocês estão matriculados, então a universidade pediu para a gente, né, reforçar aqui da importância de vocês participarem, entrarem ali no portal do aluno, ali procurar os questionários de cada uma das disciplinas, né, em que vocês estão matriculados e dar a sua contribuição lá. Eu não sei se já teve tempo, já pensou nesse assunto. Eu não fiz ainda, professora, mas está na minha lista. É até o dia 8, né? Isso, até o dia 8, exatamente. Tá na minha lista de coisas a fazer essa semana. Tem muita coisa, Gabriel? Tá corrido, né? Eu trabalho durante o dia, então sobra só à noite, bastante trabalhos para fazer, assim. A cadeira de estágio, com Ah, bastante coisa, né? tu tem compromisso durante o dia de trabalho, assim? Sim, sim. E é trabalho, desculpa, mas é trabalho presencial ou é trabalho remoto? Não, é presencial. Eu Presencial. trabalho com comércio exterior. Aham. Daí tem que se deslocar até o local lá. Sim, sim. E acaba, isso toma bastante tempo, né? Como é o dia todo, né? A gente já chega mais cansado para as aulas. Aham. Eu notei que tanto nessa turma, até comentei com o pessoal da análise ali, e eu conversei com os outros professores, né, que o pessoal tem comentado que os alunos não estão conseguindo assistir, assim, todas as aulas no Zoom, né? Acho que com a sequência das aulas acaba batendo o cansaço e os outros compromissos, e aí o pessoal acaba não conseguindo assistir todas as aulas nos horários, né, em que a aula é ministrada. E depois, assim, galera, depois quando tu tem tempo de assistir os vídeos, como é que tem sido para ti, assim, nesses últimos dias? No caso, a álgebra linear, é que tu tem conseguido assistir os vídeos depois? Sim, sim, professor. Sempre assisto, às vezes até após, né, terminar uma aula, assim, dá pelas 10, ou então no meu horário de almoço também do trabalho, às vezes eu tiro um tempinho para assistir, então tenho assistido. Final de semana também, eu acho que às vezes eu consigo focar mais, né, porque eu estou mais descansado no final de semana e parar, sentar e assistir, e realmente estudar aquele período do que eu ficar assistindo a aula aqui sem estar prestando atenção. Então, nesse momento que eu consigo focar mais, às vezes é mais produtivo. Aham, entendo. Mas aí, por exemplo, uma curiosidade que eu tenho, né, mas porque é uma forma bem diferente, né, e a gente tem, assim, pouca ideia de como é que é do outro lado, né, no caso de vocês. Aí no teu caso, tu usa um caderno ou tu só assiste, assim, tu faz as contas, como é que tem sido para ti? Eu não chego a anotar muita coisa assim, não. Eu faço alguns exercícios, mas não anoto muita coisa. Eu realmente, assim, sempre, né, desde a época do colégio, se eu prestasse bastante atenção, eu entendia. Aham, Faço um ou dois exercícios e já sei realmente, já entendo o que tem que fazer. Se eu aham, prestar bastante atenção, realmente vai tranquilo. sim. Não, eu acho que isso aí também varia muito, né, de uma pessoa para outra. Por exemplo, eu também, na época
na escola, assim, eu tinha muita facilidade, né, com a matemática. Então eu gostava de prestar atenção na aula, assim. Prestar atenção, aí pronto, eu entendi o que estava sendo feito, o que era para fazer e também para mim era melhor ficar do que ficar copiando. Né? Às vezes até nem Porque às copiava. vezes eu copio em algumas outras cadeiras, em outras cadeiras eu copio às vezes as coisas e eu acabo me perdendo, porque eu não presto atenção na explicação, eu mal sei o que eu copiei, e daí eu acabo tendo que assistir de novo. Talvez se eu prestasse atenção seria mais produtivo do que ficar copiando, né? Eu acho que em algumas disciplinas, e principalmente nesse formato, né, que a gente está trabalhando, uma vez que os vídeos estão ali, tem os textos também, de repente é mais vantajoso mesmo, já que o tempo é meio curto, né, assistir prestando bem atenção. Né? Eu acho que é uma estratégia também que pode funcionar bem. Né? E tu, Bruna, como é que tu tem feito? Conta para nós aqui, por favor. Oi, professor, desculpa pelo atraso. Não tem... Em algumas disciplinas eu até copio, mas nesse formato online a maioria eu não estou copiando, eu estou só prestando atenção, ainda mais porque muitos professores postam material que passam em aula, daí depois, se eu precisar consultar, tá ali, né? Diferente de uma aula presencial, que tá ali o quadro que tu não vai ter depois para consultar, daí, no caso, tu tem que copiar. Mas eu acho bem melhor, assim, realmente prestar atenção e depois ter o material. Aham. Não, e sabe que eu vou sim, falar você uma coisa que né, assim como nessa turma aqui, nessa disciplina de álgebra linear, em função do volume, né, de atividades, eu não tenho tempo, por exemplo, de revisar todos os vídeos, né? Eu não sei como é que fica o vídeo. Eu pego, faço ali a gravação, né, e coloco lá na playlist. Então, eu não tenho essa experiência que vocês têm, assim, de assistir o vídeo depois, né, para saber se fica uma coisa assim que dá para entender, né? Eu não tenho essa. Por isso que eu faço a pergunta, né? Se vocês assistindo um vídeo, vocês conseguem entender, assim, é possível entender a lógica aí do processo? Não, como é que funciona isso? Vocês, porque, né? Como é que eu vou dizer para vocês? É diferente para quem está apresentando o conteúdo, que no caso eu, né, do que a pessoa que assiste, né? Eu não tenho essa experiência que vocês estão tendo, né? Então, como é que vocês percebem os vídeos? Ao meu ver, é bem tranquilo. Para mim também. A única diferença é que a gente não tem a possibilidade de perguntar, né? No momento, né? Se a gente quiser perguntar, tem que ser depois, mas de resto, o vídeo é exatamente a mesma coisa da aula, assim. Fora essa parte de não ter interação com o professor no momento. Sim. Isso é uma coisa que se surge a dúvida, como tu falou, né? Daí tu tem que aguardar para no outro momento fazer a pergunta, daí ou então tentar resolver, né? Por conta daí, né? O bom do vídeo é que dá para voltar, caso não tenha entendido alguma coisa, e rever. Eu acho isso bem bom também. Ah, sim, sim. Isso é interessante. Lá no presencial tu não tem, né, essa possibilidade, não dá para rebobinar o professor ali. Não dá. Aí tem que pedir pro professor eu falar de novo. Tem que perguntar, né? É que às vezes tu não se dá conta na hora, né? A dúvida não surge na hora, às vezes, né? Sim, exato. São coisas que... são aspectos, assim, né, desse modelo que é uma coisa bastante nova. Bom, para mim, né, que sou professor há bastante tempo, no formato presencial, e também para vocês. Sabe? Claro que agora, depois de um ano e pouco, a gente já está mais acostumado, mas ainda assim tem muitas coisas, né, muitas situações diferentes. E varia também
dependendo da disciplina, dependendo do horário, enfim, né, uma série de coisas que interferem, né. Mas bem, pessoal, então eu estava conversando aqui no início com a Gabriela, depois com a Bruna e agora entrou o Eduardo, então agora vocês três estão presentes aqui, então para reforçar ali a participação de vocês na avaliação intermediária das disciplinas de graduação, que vocês acessam através do portal do aluno, e a Pró-Reitoria de Graduação pediu para a gente, nas nossas turmas, né, reforçar a importância da participação. Tem algumas perguntas relacionadas exatamente com esse assunto que a gente está conversando, né, sobre o formato das aulas, as aulas online, os recursos que os professores têm usado. Então, né, vocês podem responder tanto ali da álgebra linear quanto das outras disciplinas. A universidade agradece, né, é importante que vocês manifestem lá a opinião de vocês. Bom, eu estava olhando o nosso cronograma, né, das nossas atividades das aulas e as atividades de avaliação. Nós estamos, assim, mais ou menos de acordo com o que foi planejado, né. Nas últimas aulas, nós trabalhamos o conceito de produto escalar, vetores ortogonais, porque esse conceito, né, de vetores ortogonais está diretamente relacionado às bases ortogonais, né? Então, a base né, é um conjunto de vetores de um espaço vetorial que tem duas propriedades importantíssimas, né? É um conjunto de vetores linearmente independentes e que, através das suas combinações lineares, gera todo o espaço vetorial. Essas são as duas condições para que um conjunto seja uma base de um espaço vetorial, né? E para a gente expressar, né, um vetor qualquer, numa base qualquer, a partir lá da definição, muitas vezes, na forma convencional, digamos assim, né, para eu deduzir os coeficientes de um vetor numa determinada base, eu preciso recorrer à resolução de um sistema de equações, tá? No R2 equivale a resolver um sistema 2×2, no R3 tenho de resolver um sistema 3×3. E isso se torna um processo custoso, né, que demanda muito tempo. Então, no caso das bases ortogonais, né, a gente tem uma solução alternativa, que para determinar os coeficientes de um vetor numa base ortogonal, a gente tem uma solução que não passa pela solução de um sistema de equações lineares, ou seja, eu consigo calcular os coeficientes de um vetor numa base ortogonal de uma maneira mais rápida, mais simples do que através da solução de um sistema. E isso é uma propriedade muito importante, né, dos conjuntos ortogonais, porque essa propriedade ela vale tanto para os espaços vetoriais de dimensão finita, né, como o R2 e o R3. O R2 é um espaço vetorial de dimensão 2. Por quê? Porque qualquer base do R2 tem dois vetores, né, e a dimensão do espaço vetorial é exatamente o número de elementos, o número de vetores que tem em qualquer uma das suas bases. Então, no caso do R2, como toda base do R2 tem dois vetores, a dimensão do R2, do espaço vetorial R2, é igual a 2. Já o R3, né, é um espaço vetorial de dimensão 3, porque as bases, sejam quais forem, seja qual for a base do R3, ela tem exatamente 3 vetores. Então, se a gente pensar assim, em espaço vetorial de dimensões superiores, um espaço vetorial de dimensão 4, dimensão 5, pensa assim, tu vai expressar, né, um vetor num espaço de dimensão 4 ou dimensão 5, tu vai ter que resolver um sistema 4×4 ou um sistema 5×5, isso é muito esforço. Então, o produto escalar, né, e as bases ortogonais permitem minimizar esse esforço. Ademais, pessoal,
as soluções ortogonais, né, elas estão relacionadas com diversas propriedades, digamos assim, que são boas, né, que são benéficas, que são positivas. No caso da construção civil, né, vocês observem as casas de vocês, as construções que vocês frequentam, né, os escritórios, as salas de shopping center, etc. As construções que nós frequentamos no dia a dia, elas têm paredes ortogonais, em sua maioria. Né? Por quê? Porque isso torna as construções mais seguras. Né? Os móveis que nós usamos nas nossas casas, né? Nos escritórios que a gente vê os móveis, né? Mesas retangulares. Né? A mesa está, né? Os pés da mesa fazem ângulos de 90 graus com o piso da sala, da cozinha que a gente tem, da garagem, de qualquer outra peça. Né? Então, a maioria dos ângulos presentes dentro das nossas casas e das construções que, em geral, a gente frequenta são ângulos de 90 graus. Né? Facilita a circulação, né? Minimiza custos, torna as construções mais seguras e assim sucessivamente. Né? Quando vocês vão procurar uma informação na internet, né? Vocês querem saber lá, por exemplo, pesquisar o preço de uma mercadoria. Né? Digamos que estão interessados em comprar um eletrodoméstico, aí eles colocam lá, né? Colocam o nome e aí aparecem vários sites que vendem aquele produto. Né? Como é que essa informação, né, é organizada? Né? Existem critérios para que uma página venha na frente da outra. Tem critérios econômicos, né, porque às vezes tem algumas páginas, dependendo do local, elas despendem, né, recursos para que sejam colocadas na frente das outras. Né? Tem páginas que são mais próximas, enfim, e há vários critérios de busca, né, que os navegadores, né, utilizam. Né? Então, tudo isso, né, todos esses exemplos que eu falei para vocês, em muitos casos, utilizam o conceito de solução ortogonal. Então, a ortogonalidade é uma propriedade que, quando ela é observada, né, ela traz uma série de vantagens. Okay? Então, eu vou mostrar na aula de hoje, né, mais alguns exemplos de bases ortogonais do R2 e do R3 e como é feito o cálculo dos coeficientes de vetores do R2 e do R3 em bases ortogonais, eliminando, né, a necessidade de resolução de sistemas de equações e substituindo esse esforço, né, que seria necessário na resolução de sistemas pelo cálculo de coeficientes envolvendo operações com o produto escalar, que é uma operação bem mais simples do que a resolução de sistemas. Então, eu vou partir desse arquivo que nós vimos na semana passada. Né? Então, por exemplo, quando aqui tem essa propriedade, né? Essa propriedade diz o seguinte. Né? Deixa eu passar aqui, depois eu vejo os exemplos. Ó. Então, quando eu tiver uma base B, uma base ortogonal de um espaço vetorial V, né, dado qualquer vetor do espaço V, se digamos, esse vetor aqui é um vetor qualquer, então aqui é dado qualquer vetor V, né, só para a gente, do espaço V. Ora, esse vetor, né, V, ele é, por definição, uma combinação linear dos vetores da base, né? Essa é uma dos requisitos, né, para um conjunto ser uma base. Então, se aquele conjunto lá é uma base do espaço vetorial V, todo vetor do espaço vetorial V é uma combinação linear daqueles elementos, o 1, o 2 e o n. Então, o V vai ser um certo número vezes o vetor 1,
né, mais um certo número vezes o vetor 2, até o AN vezes o vetor UN, onde o N, né, é o número lá de vetores da base. Esses coeficientes aqui, né, que são números reais, que até um certo momento, né, a gente vem determinando esses coeficientes através da resolução de sistemas de equações, eles podem ser determinados através dessa fórmula, né, o coeficiente A índice I será igual o produto escalar do vetor V pelo vetor UI dividido pelo produto escalar do vetor UI por ele mesmo, onde o I varia de 1 até N. Tá? Então, quando o I for 1, né, tu vai substituir aqui, vai ficar o A1 será o V, produto escalar U1, dividido pelo produto escalar do vetor U1 por ele mesmo, e assim sucessivamente. Tá? Então, vejam, esta fórmula, essa solução aqui para o cálculo dos coeficientes de um vetor qualquer numa base B, só é válida se for uma base ortogonal, por isso que eu destaquei em vermelho aqui. Tá? Então, antes de aplicar, né, essas fórmulas, vocês têm que verificar que a base é ortogonal. Então, por exemplo, ó, vamos pegar este exemplo aqui. Né? Nós vimos, né, eu vou fazer aqui, né, como é que a gente verifica, né, que o conjunto é uma base, que é, melhor dizendo, aquele conjunto B lá é uma base ortogonal. Digamos, esse aqui é o vetor U1, né? Esse aqui é o vetor U2. Tá? Então, tu pega e faz o produto escalar do vetor U1 pelo vetor U2. Nesse caso, né, só existe esta verificação para fazer, né, porque só tem dois vetores no conjunto, né, e como o produto escalar ele é comutativo, né, não importa a ordem, então, se tu fizer o produto escalar do vetor U1 pelo U2 ou U2 pelo U1 é a mesma coisa. Né? Então, lembra lá, como é que calcula o produto escalar, né, dos dois vetores? Tu vai multiplicar as coordenadas correspondentes, fica 1 vezes menos 1, né, mais 1 vezes 1, né, ou seja, menos 1 mais 1, que é igual a 0. Né? Então, quando o produto escalar, né, como o produto escalar, o 1 por o 2 é igual a 0, né, os vetores, né, são ortogonais. Né, os vetores o 1 e o 2 são ortogonais. Né, a notação, né, que eu já apresentei também na outra aula, né, mas vou lembrar aqui, ó, como é que a gente representa. Opa. A gente vai escrever assim, ó, que o vetor U1 ele tem um símbolozinho aqui dentro do operadores. Esse T aqui, né? É um T virado com a cabeça para baixo. Né? Então, ó, a leitura é que o vetor U1 é ortogonal ao vetor U2. Tá? Então, vetores ortogonais são aqueles vetores cujo produto escalar resulta num valor igual a 0. E a gente só pode calcular o produto escalar de dois vetores. Não existe a possibilidade de fazer produto escalar entre 3 vetores. Não existe. Tá? Então, se o conjunto tiver mais de 2 vetores, a gente tem que fazer 2 a 2. Né? Mas nesse caso aqui, isso é suficiente. Bom, outra coisa. Como os vetores, né? Ó, observa. Esse conjunto aqui é um conjunto de vetores não nulos. Né? Então, quando isso acontece, quando eu tenho dois vetores não nulos, que é o caso, e que são ortogonais, isso automaticamente, isso garante, tá? Isso vai garantir que os vetores são linearmente independentes. Né? Então, vamos escrever. Como os dois vetores do conjunto B são não nulos e ortogonais, eles são
linearmente independentes. Tá? E quando isso acontece, então, né, eles são vetores que formam uma base do R2, porque o R2 tem dimensão 2, né, logo é uma base. Tá? Então, como é uma base e são vetores ortogonais, isso, juntando, né, todas essas informações, a gente conclui que realmente esse conjunto aí é uma base ortogonal da R2. Até eu comentei com vocês, né, que aqui no GeoGebra, né, a gente consegue fazer a representação gráfica desses vetores e vocês podem colocar no navegador ali, ó, GeoGebra, aparece a opção ali em português, né, e é bem fácil de usar, pessoal. Eu recomendo que vocês utilizem, né? É um recurso bem simples de ser usado. Por exemplo, quer desenhar um vetor, vai ali, ó, só digita lá as coordenadas do vetor. Pronto. Ele até coloca o nome lá. Aí, digamos, o outro vetor é o vetor, sei lá, V. Né? Só para diferenciar. Pode botar 1, 2, é mesmo, né? Opa. Menos 1 e 1. Ó. Então é bem interessante esse recurso, né? Vocês podem até colocar ali o ângulo. Às vezes vai dar um probleminha aqui nesse ângulo, mas em geral ele funciona. Ó. Tá ali o ângulo. Né? Dá para ver direitinho, né, que os vetores realmente são vetores ortogonais, né? E quando vocês quiserem calcular diretamente o produto escalar, aqui no próprio software, vocês vai dot de u,v. Né? Ele vai colocar o resultado lá, né? Que é aquele produto que a gente calculou. O dot é o comando que calcula o produto escalar entre os dois vetores. Né? E aí, bom, a gente pode transportar isso lá para o texto, enfim. Né? Muito bem. Então, realmente, né, este conjunto é uma base ortogonal. Tá? Então, o que nos permite? Né? Vamos supor que eu queira calcular, então, o vetor 10, 20 nesta base. Né? Então, esse vetor, né, ele será uma combinação dos vetores o1 e o 2 expressa aqui nesta igualdade que a gente está vendo em tela. É o A1 multiplicado pelo vetor U1 mais o A2 multiplicado pelo vetor U2. Né? Então, esses coeficientes aqui, o A1 e o A2, né, a gente consegue definir, a gente consegue calcular sem precisar resolver um sistema. Né? Então, ó, eu tenho aqui o vetor, né, para deixar bem clara a notação. Né? O vetor U1 é o primeiro vetor da base, o vetor U2 é o segundo vetor da base. Esses conjuntos que formam as bases dos espaços vetoriais são conjuntos ordenados, tá? Você sabe que lá dentro da teoria dos conjuntos não importa a ordem, né, dos elementos que estão no conjunto, mas quando se fala de base, importa, tá? Então esse aqui é o vetor U1, esse aqui é o vetor U2. Então o coeficiente A1, vejam que é o coeficiente que multiplica o U1, né? Ele é calculado mediante essa fórmula. Produto escalar do vetor V pelo vetor U1 dividido pelo produto escalar do vetor U1 por ele mesmo. Então fica 10, 20 escalar U1, 1 dividido por produto escalar do vetor U1 por ele mesmo. Fica 10 vezes 1 mais 20 vezes 1, que dá 30 no numerador. No denominador, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 dá 2. 30 dividido por 2 dá 15. Então o primeiro dos coeficientes é 15. Né? E o segundo coeficiente é só aplicar aquela mesma fórmula, né, trocando agora o i, que era 1, agora é 2. Né? Então vai ficar, vamos passar aqui para a linha de cima. Aqui. Produto escalar do vetor V pelo vetor U2, dividido por o vetor U2, escalar U2. Então fica 10, 20, que é o vetor V, né? Por escalar por menos 1, 1. E o menos 1, 1 escalar por ele mesmo. Multiplica 10 vezes menos 1, mais 20 vezes 1,
aqui no numerador. No denominador, menos 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1. Aqui dá 20 menos 10, que dá 10. Né? Ó, vamos botar aqui, é 10. Dividido por 2, que é igual a 5. Tá? Então, a conclusão, né, é que o A1 vale 15 e o A2 vale 5. Então, né, o vetor 10, 20 nesta base, ele é o resultado dessa combinação aqui, ó, 15 vezes o vetor U1 mais 5 vezes o vetor U2. Né? Vocês vejam que se eu fizer, né, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, né, e fazer a verificação. Ó. O que significa isso? Este vetor é 15 vezes o vetor 1 mais 5 vezes o vetor menos 1. Dá para ver aqui, ó, né, que como são números inteiros, né, fáceis da gente fazer a verificação. Ó. Aqui na primeira coordenada, aqui vai dar 15 menos 5, que é 10. E na segunda coordenada, 15 mais 5, que dá o 20. Tá? Então, qual é a importância disso? Né? Existe uma coisa muito importante, porque, observe, quando a gente está trabalhando na base canônica, tá? Uma base canônica, né? Ele é simplesmente 10 e 20. Mas nessa base, então, olha aqui, ó, ali é 15 e 5. Ó. 15 e 5. Ó. Então, a diferença. Ó. Vamos deixar bem claro aqui qual é a interpretação. O que é a base canônica? Ó? Lembra o que é a base canônica? Base canônica é essa base aqui, ó, formada pelo vetor 1, 0 e 0, 0, 1. Tá? Nesta base, o vetor 10, 20, é simplesmente 10 vezes o vetor 1, 0 mais 20 vezes o vetor 0, 1. Né? Porque aqui, como a gente só tem uns e zeros, né, o 1 na primeira posição, depois o 1 na segunda, e assim por diante, nesse caso do R2 só tem 2, né? Não precisa fazer nenhum esforço. Né? Se eu perguntar assim, qual é o valor do X que eu tenho que colocar aqui? Né? Qual é o valor do Y? Que eu tenho que colocar aqui para dar 10 e 20, não tem que fazer conta alguma. Aqui é 10 e aqui é 20, porque essa é a base canônica. Né? Agora, o vetor na base B, que é aquela base ali, ó, vamos pegar a base lá de cima. Nesta base aqui, formada pelos vetores 1, 1 e menos 1, 1, né, nós temos que o vetor V é 15 vezes o primeiro mais 5 vezes o segundo vetor. Então, é por isso que a gente escreve, né, que essa anotação aqui, ó, essa anotação que eu escrevi aqui, ó, que eu havia escrito errado, agora estou corrigindo. Ó, o vetor V nesta base é 15 e 5. Tá bom? Então, o vetor resultante no final é o mesmo, mas ele tem coordenadas diferentes, porque a base mudou. Né? Em vez de ser a base canônica, passou a ser essa base aí que vocês estão vendo, né? A base formada por menos 1, por 1, 1 e menos 1. Tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Sobre esses cálculos? Muito bem, então vamos ver como é que isso funciona no R3. Né? Então, assim, ó, eu afirmei aqui no exemplo, né, do R3, que vocês estão vendo em tela aqui, que seria o segundo exemplo,
que esse conjunto, né, formado por vetores 1, 1, 1, 1, menos 2, 1 e o menos 1, 0, 1, que esse conjunto é uma base ortogonal da R3, e eu peço então para expressar um vetor qualquer do R3 nessa base. Tá? Então, como é que a gente confere, como é que a gente comprova, né, que realmente, né, esse conjunto é uma base ortogonal da R3? Ó. Vamos fazer aqui, a gente já fez, mas vamos fazer de novo. Tá? Ó, vou fazer o produto escalar, né, desses vetores 2 a 2. Então, o primeiro com o segundo. Ó. Então, tu vai fazer... vamos fazer o desenvolvimento aqui bem detalhado. Ó. 1, 1, 1, produto escalar com 1, menos 2 e 1. Tá? Ó, então, vejam, fica 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 1. Tá? Então, veja, vai dar 1 menos 2 mais 1, que é igual a 0. Né? Tem que observar que isso aqui é a definição, né, do cálculo do produto escalar. Né? Eu estou usando apenas a definição do produto escalar. Então, eu calculei o primeiro com o segundo. Agora, eu vou calcular o primeiro com o terceiro. Porque, olha só, não tem sentido, como eu disse para vocês, só tem sentido eu fazer o produto escalar de 2 vetores de cada vez. Então, primeiro com o segundo, eu vi que dá 0. Então, o primeiro vetor e o segundo, né, são vetores ortogonais. Agora, eu vou fazer o primeiro com o terceiro. Então, eu vou fazer do vetor 1, 1, 1, com o vetor, vou botar o pontinho aqui, menos 1, 0 e 1. Né? Então, fica 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 1. Então, vocês vejam ali, é menos 1, né? Tem que só fazer com atenção, ó. Mais 0, né? 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, soma essas 3 parcelas dá 0. Então, veja que, né, esse cálculo mostra, ó, primeiro, o vetor U1 é ortogonal ao vetor U2, porque o produto escalar entre eles é igual a 0. Agora eu calculei o produto escalar do vetor U1 com o vetor U3, também dá 0, então o U1 e o U3 são ortogonais. Agora falta calcular o U2 com o U3. Vamos ver. Vou pegar aqui o U2 com o vetor U3. Então, opa. Vai ficar o vetor 1, menos 2 e 1. Vou fazer o produto escalar com o vetor menos 1, 0 e 1. Tá? Então, vejam, ó, fica 1 vezes menos 1, mais menos 2 vezes 0, mais 1 vezes 1. Ó, calcula a primeira parcela dá menos 1, menos 2 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, menos 1 mais 0 mais 1 também dá 0. Né? Então, vocês vejam que esses vetores, né? Então, como os vetores são ortogonais 2 a 2, né? Então, essa é uma maneira de dizer, né? Cada par de vetores diferentes que eu faço o produto escalar, o resultado é igual a 0. Então, eles são ditos ortogonais 2 a 2, né? O conjunto B é ortogonal. Tá? Então, como esse conjunto... Vamos botar aqui no mesmo tamanho aqui na fonte. Então, pelo fato de ser um conjunto de 3 vetores não nulos do R3, depois eu coloco direitinho ali, né? Eles são linearmente
independentes e, portanto, uma base ortogonal do R3. Quer ver? Ó, se vocês olharem aqui no GeoGebra 3D, eu até tenho aqui nos meus favoritos, deixa eu ver. Vocês podem entrar com os vetores ali que ele vai desenhar. Né? O vetor 1, 1, 1. Vamos ver. Né? O vetor U2, que é o vetor 1 menos 2 e 1. U2, 1 menos 2 e 1. Né? E o 3, opa, menos 1, 0 e 1. 3 menos 1, 0 e 1. Então vocês vejam, ó, aqui a gente enxerga aqui, ó, girando assim, ó, a gente vê que, né, dá para ter uma ideia de que os vetores são ortogonais 2 a 2, tá vendo? Então é interessante, vocês podem... Eu fiz a inscrição, né? Então eu fiz um login, uma senha, e eu tenho acesso, então, ao GeoGebra 3D. Esse software é gratuito, é um projeto, vocês podem se cadastrar também, e a vantagem é que daí vocês podem, no caso do 3D, né, se quiserem compartilhar essa imagem, ó, vocês vão aqui, né, aí vocês escrevem aqui particular, né, aí você pede para gravar, ele vai oferecer a opção de exportar a imagem. Então eu copio para a área de transferência e posso colocar aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o gráfico aqui, né? Aqueles vetores ali. Então é um recurso interessante, tá? Bom, então tudo bem, né? Eu realmente comprovei aqui através... Vejam que o produto escalar é uma operação extremamente simples, né? A definição é simplesmente a gente multiplica as coordenadas correspondentes e depois soma. E sempre que dá zero, ó, por exemplo, deu zero aqui, né? O primeiro produto escalar deu zero. Então, você pode dizer, né, que o vetor U1, né, esses dois vetores, eles são ortogonais. Vamos botar aqui para a gente deixar tudo bem detalhado. Vou botar aqui. Aquele Tzinho ali. Né? Então, o vetor U1 é ortogonal ao vetor U2. Ó. Depois eu calculei que o vetor U1, produto escalar com o vetor U3, dá zero. Então, esses dois são ortogonais. Ó, vou copiar aqui o símbolo. Né? E, finalmente, concluí que o vetor U2 e o vetor U3 tem produto escalar também igual a zero. Então, esses dois são ortogonais. Então, do conjunto formado pelos três vetores, cada par, né, escolhido lá dentro, com dois diferentes, forma um par de vetores ortogonais. Por isso que eles são chamados de vetores ortogonais 2 a 2, né, que é o que a figura dá a entender para nós aqui. Que lá no GeoGebra a gente pode girar, né, pode olhar em diferentes ângulos. Ó. Vocês podem até selecionar aqui, incluir os ângulos entre os vetores, quer ver? Ó. Sei que em algum momento tem ângulo aqui.
Ó. Então, por exemplo, quer inserir o ângulo desse vetor com esse aqui. Ó, ele insere lá. O ângulo desse vetor com esse. Ele insere lá. E finalmente, né? Desse com esse. Ó, estão vendo? Então, todos os ângulos, né? São realmente ângulos de 90 graus. Ó. Isso é bem interessante. Então, realmente essa é uma base ortogonal do R3. Ó, e aqui, ó, quando a gente marca os ângulos, ele está dizendo, ó, o ângulo entre o vetor 1 e o 2, 90 graus. O ângulo entre o vetor 1 e o 3, 90 graus. E o ângulo entre o vetor 3 e o 2, que não faz diferença, né? Se é o 2 e o 3, é 90 graus também. Tá? Então, é bem bacana, né? Este recurso que a gente tem aqui e é gratuito. Bom, então voltando lá. Eu tenho esses vetores aqui. Certo? E eu quero expressar um vetor qualquer, né? Como é que eu expresso, né? Então, esses vetores, ó, eu quero descobrir, a ideia é essa, né? Eu quero descobrir como expressar este vetor como combinação dos três, ou seja, um certo coeficiente A1 multiplicado pelo vetor U1, né? Depois um coeficiente A2 multiplicado pelo vetor U2, mais, vou copiar aqui, depois eu edito, um A3 vezes o vetor U3. Olha, como é que nós íamos resolvendo, né, esta questão? A gente desenvolvia um sistema com 3 equações e 3 incógnitas e fazendo a aplicação do método de Gauss, etc., a gente calculava esses coeficientes A1 e A2 e A3. É possível continuar fazendo? É, se vocês montarem o sistema, vocês vão achar, mas não precisa. Essa é a vantagem, né, das bases serem ortogonais, né? Então, o coeficiente A1, né, ele é o resultado dessa fórmula, né? Isso independentemente do espaço vetorial, desde que a base seja ortogonal, como a gente verificou. Então, tu pega o vetor XYZ, esse vetor representa um vetor qualquer do R3, né? É XYZ. Faz o produto escalar dele com o vetor U1, que é o vetor neste exemplo, né? O vetor 1, 1, 1. X vezes 1, mais Y vezes 1, mais Z vezes 1, X mais Y mais Z. Vamos escrever o desenvolvimento aqui para deixar bem claro. Produto escalar do denominador do vetor 1, 1, 1 por ele mesmo. 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Né? Então, vai te dar, né, que o A1, vamos escrever na outra linha aqui, vai ser igual a x mais y mais z, dividido por 3. Então, olha só que barbado, já sabe a primeira coordenada, que é o valor do A1. Tá? Agora vamos lá para o A2. Isso vai só pegar essa fórmula aqui, ó, vamos botar essa fórmula primeiro aqui em destaque. Essa fórmula é igual a essa, vocês vejam, é a mesma coisa. O que trocou? O índice, ó, é o coeficiente A2. Então fica V produto escalar vetor U2 dividido por produto escalar do vetor U2 para ele mesmo. Aí é só substituir, né? Ó. Então vamos fazer as continhas intermediárias aqui, ó. X vai multiplicar pelo 1, né? O Y vai multiplicar pelo menos 2 e o Z vai multiplicar por 1, né? E aqui vai multiplicar o denominador 1 vezes 1
mais menos 2 vezes menos 2 mais 1 vezes 1. Né? Ou seja, calculando aqui o A2, ver se eu consigo pegar só o A2 aqui, terei que o A2 vai ser x, né? X vezes 1 é x, menos 2y, mais z. Aqui vai dar 1 mais 4 mais 1, que é 6, né? Dividido por 6. Então está aqui, né, o resultado do coeficiente A2. E mesma coisa, ó, quem é o A3? É só trocar o A3, né, já que é uma base do R3, é só substituir aqui. Ó, vai ficar o 3 no lugar do 2 aqui, o 3 no lugar do 2 aqui, e aqui 3 e 3. Claro que a gente tem que organizar os cálculos, né, pessoal? Bom, por isso que aqui no início, ó, tu já tem que definir, né, quem é o vetor 1, quem é o vetor 2, quem é o vetor 3. Não pode ficar trocando no meio do caminho, porque os coeficientes aqui, ó, eles têm uma correspondência, tá vendo? O A1 é o que multiplica o vetor 1, o A2 é o que multiplica o vetor 2 e o A3 é o que multiplica o vetor 3. Então não pode ficar trocando no meio do caminho. Então tá, vou calcular o A3, né? Ó, o A3 é o produto escalar do vetor V pelo vetor U3, dividido pelo produto escalar do vetor U3 por ele mesmo. Né? Então vai dar, ó, vamos fazer o desenvolvimento aqui para ficar bem claro, x vezes menos 1 mais y vezes 0 mais z vezes 1. Né? E aqui no denominador, ó, menos 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 1. Né? Então isso aqui vai dar menos x mais z dividido por 2, né? Porque 1 mais 1 dá 2. Então esse é o A3. Né? O A3 é igual a este resultado aqui. Então a vantagem, né, desse método é que eu calculei os coeficientes rapidamente. Ó. Vamos botar tudo lá no finalzinho. Lá. Nós temos que o A1, vou organizar aqui, o A1 é este, o A2 está aqui, e o A3 é esse aqui. Ou seja, o vetor V que eu quero expressar nesta base, esse vetor aqui, ó. Vou botar aqui tudo na nossa página aqui, né? Ó, x, né, para resultar, opa, faltou igual aqui. Para resultar no vetor x, y, z, eu preciso fazer esta combinação linear. O primeiro vetor, que é o vetor 1, 1, ele tem que ser multiplicado por x mais y mais z sobre 3. O segundo vetor, que é o vetor 1 menos 2 e 1, tem que ser multiplicado por x menos 2y mais z sobre 6. E o terceiro vetor, menos x mais z sobre 2. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Quem é que dá um exemplo aí de um vetor do R3 aí? Quem é que está presente aí assistindo? Por favor, dê um exemplo aí de um vetor do R3 aí. Um valor para x, um valor para y, um para z. Eduardo, Gabriela, Bruna.
Dei uma sugestão, por favor, aí de um vetorzinho aqui, por exemplo aqui, para eu pegar valores para x, y e z, por favor. Um vetor qualquer, professor? Isso, chuta um qualquer, diferente daqueles da base, qualquer um, por favor. 2, 3 e 4, poderia ser? 2, 3 e 4. Tá. Então, o que nós temos? Né? Nesse exemplo aqui, né? o x é 2, né? o y é 3 e o z é 4. Certo? Então, pensa assim, ó, como é que tu, a partir desses 3 vetores, né, consegue expressar este vetor 2, 3, 4? Agora já está feito. Ó. O vetor 2, 3, 4, né, por esse cálculo que foi feito ali, ó, ele é igual. Ó, qual é a primeira parcela? X mais Y mais Z. Né? 2 mais 3 mais 4 dividido por 3, vezes o vetor 1, 1, 1. Mais x, 2, né? Menos 2 vezes y, 2 vezes 3, mais 4, divide por 6. 1 menos 2 e 1. Mais, ó, menos x, menos 2. Mais z, tudo isso dividido por 4, né? A gente enxergar aqui vezes o vetor menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. Né? Então, quer ver? Vamos passar limpo aqui. Ó, quanto é que dá ali? 2 mais 3 é 5, mais 4, 9, sobre 3 dá 3. Depois é 2 mais 4 é 6, menos 6 dá 0, né? E menos 2 mais 4 é 2, dividido por D dá 1. Ó. Vamos botar 1 aqui, tá? 1 é elemento neutro, né? Mas, ou seja, o vetor 2, 3, 4, nesta base, ele vai ser representado por essas coordenadas que vocês estão vendo aí. Vamos botar aqui. Vetor V. Nesta base que a gente chama de B, é 3, 0 e 1. Tá? Então veja como é muito mais simples, né, expressar usando estas fórmulas aqui. Ó. Você não precisa montar um sistema para achar esta solução aqui. Só faz esse cálculo aqui, ó, desses produtos, né, produto escalar de cima e de baixo, divide e tal. Né. Vamos pegar, por favor, um outro exemplo. Um vetor W. Ah. Quem chuta aí um outro exemplo? Escolham, por favor, um elemento diferente da base e diferente do 2, 3, 4. Pode ser, então, menos 3. Menos 3. 5. 5. E menos 2. Menos 2. Muito bem. Então, assim, ó, o que a gente pode fazer? Né? Para abreviar isso aqui, ó, que é uma forma mais rápida, né? Ó, quanto é que é o A1? Vamos pegar aqui, ó. Vou botar aqui na linha de baixo. Ó. Nós temos que, nesse vetor aqui que o Eduardo sugeriu,
menos 3, o x, né? O y é 5 e o z é igual a menos 2, certo? Então, tu pode calcular os coeficientes substituindo aqui, ó, nessas fórmulas, né? E depois tu faz a substituição lá nas respectivas posições. Quer ver, ó? Quanto é que vai ser o A, né? É x menos 3, mais y, mais z, menos 2 dividido por 3, né? Vai dar 0, né? Beleza, deu 0. Aqui, ó, x é menos 3, menos 2 vezes 5, mais menos 2, né, que é a mesma coisa que menos 2, tudo isso dividido por 6. Quanto é que dá ali? Vai dar menos 10, menos 15, né? Menos 15 sobre 6. Aqui dá para dividir por 3, né? Dá menos 5 sobre 2. E aqui, ó, menos x mais z. Tudo isso dividido por 2. Ó, dá 3 menos 2 dividido por 2, que é 1 meio. Né? Então, nós sabemos que o A1 vale 0, o A2 é menos 5 meios e o A3 é 1 meio. Né? Ou seja, ó, o vetor do W, o vetor do W nesta base, que é chamada de base B, né? É o vetor 0, menos 5 meios e 1 meio. Então vejo que isto equivale, né, equivale a dizer equivale a escrever aquela igualdade lá do início, ó. Este vetor que no final, né, na base canônica é menos 3, 5 e menos 2, certo? Ó, é 0 vezes o primeiro vetor. Vamos pegar aqui, que daí depois eu só atualizo lá. É 0 vezes o primeiro vetor, mais tem um menos 5 meios aqui, ó. Né? E aqui é 1 meio. Certo? Se vocês desenvolverem essa combinação linear aqui, que aparece, está destacada em tela, vai dar menos 3 na primeira posição, 5 na segunda posição e menos 2 na terceira. Né? Certo, pessoal? Então, essa é a vantagem, né, da gente resolver esse problema usando o produto escalar e as bases ortogonais. Porque, do contrário, entendeu? Aqui no início, né, se vocês não fizessem uso da ortogonalidade, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceria. Deixa eu pegar todas as informações aqui. Observação. Se não usarmos a ortogonalidade, teremos que fazer o seguinte. Pegar este vetor, né, e desenvolver um sistema assim. Ó. Vocês vão ver que é muito mais trabalhoso. Aqui no lugar do vetor 1, vocês têm que colocar essa informação aqui. Né?
certo? No lugar do vetor 2, vocês vão colocar esta informação. No lugar do vetor 3, esta informação. Aí, desenvolvendo, vocês teriam que resolver um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, né, que seria o seguinte. Aqui, ó, na primeira equação, ó, o A1 vezes 1, né, o A1 mais o A2, que aparece aqui, né, o A2 vezes 1 contribui ali o A2 na primeira coordenada, e aqui, ó, A3 vezes menos 1 fica menos o A3 igual a x, né? Depois, na segunda equação, A1 é a contribuição ali do primeiro vetor na segunda coordenada. O segundo vetor aqui é A2 vezes menos 2, então vai ficar menos 2 vezes o A2. Menos 2 vezes o A2. E a terceira, o terceiro vetor aqui na segunda coordenada não contribui com nada, porque A3 vezes 0 dá 0. Então aqui vai dar y. E finalmente, né, A1 vezes 1 ali na terceira equação, a terceira coordenada, melhor dizendo. A1 vezes 1, depois A2 vezes 1, então mais o A2. Vezes 1 mais A3 vezes 1 também. Então é A3. Isso aqui tem que dar o valor do Z. Então vocês teriam que resolver esse sistema considerando que o A1, o A2 e o A3 são as incógnitas, né? Vocês usando, né, de Gauss, enfim, né, aqueles métodos de resolução de sistemas que nós vimos, aí vocês chegariam nesses valores aqui, ó. Mas é muito mais trabalhoso. Essa forma de resolver aqui é extremamente mais simples, a chance de errar essas contas é muito menor, né, porque são operações muito mais simples, é só multiplicar e somar. Né? Mas isso, né, esta, né, possibilidade que evita, né, então resolvendo o sistema, que daria muito mais trabalho, chegaria a uma solução. Né? Então o que eu estou mostrando aqui é que a aplicação, né, então a aplicação da propriedade da ortogonalidade elimina a necessidade de resolução do sistema assim, com mais simplicidade e eficiência. Então, a chance de errar aqui, ó, nessas fórmulas, ela é muito menor, né? Porque multiplica e soma, então as bases ortogonais são realmente bem mais simples. Então aqui, pessoal, no final, né, desse arquivo, que depois eu vou atualizar com a data de hoje, que é 4 de maio, tem 2 exercícios propostos aqui no final, ó, né, em que no primeiro eu peço para vocês obterem uma base, na base do primeiro exemplo da aula de hoje, né, nós já vimos que é uma base ortogonal, eu peço para expressar um vetor qualquer, né. Então, vocês pegam um vetor qualquer xy, né, e vocês vão expressar esse vetor nesta base, da mesma forma que neste exemplo do R3 que eu fiz aqui. Né. E o exemplo 2 é um outro exemplo do R3, é uma outra base ortogonal do R3, então vocês têm que verificar que é uma base ortogonal, né, fazendo lá a verificação do produto escalar, e
calcular um vetor qualquer agora, x, y, z, né, do R3 nesta base, usando também a ortogonalidade. Tá? Então, eu vou salvar aqui, ó, com a data de hoje. Depois vou gerar um PDF para publicar ali na nossa pastinha do Moodle, né? E aí vocês terão esses exercícios lá disponíveis para resolução. Certo, pessoal? Então, é isso. Eu sugiro para vocês, de repente, pesquisem ali o GeoGebra 3D, tentem fazer um cadastro. Vocês, como alunos da PUC, vocês fazem o cadastro através do Office lá. Aí ele pede o e-mail e tal ali, cadastra uma senha e se vocês não se cadastrarem, vocês não conseguem pegar os gráficos 3D e transportar. O 2D não precisa se cadastrar, mas o 3D precisa. Tá? Para conseguir fazer as imagens, compartilhar a imagem, etc. Tá? Acho que é bem bacana, acho que desses softwares livres a gente deve prestigiar, né, porque é um conceito que tem a ver com a utilização, o compartilhamento, né, de informações. Vocês podem contribuir, né, eventualmente descobrir alguma ideia, né, fazer alguma sugestão lá para o projeto, e vocês podem usar em qualquer lugar, né. Não precisa pagar para usar licença. Se vocês forem dar aula particular, dar aula numa escola, dar aula numa instituição de ensino superior, não importa, vocês poderão usar. Então, isso eu acho que tem que valorizar esse tipo de iniciativa, né? E ele ajuda a gente a enxergar, né, esses ângulos, isso aí tudo contribui para a gente ter um melhor entendimento aí das questões relacionadas às bases do R3. Ok, pessoal? Então, vou ficar por aqui, eu vou encerrar e continuamos na próxima quinta-feira. Então tá, uma boa noite para vocês. Valeu a participação e até quinta. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.